o ministro Alexandre de Moraes, depois de um ano, decidiu libertar o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Um ano depois. Ele é acusado, né? Ele é investigado por causa de blitz que teriam impedido ônibus de circular durante o segundo turno das eleições. E nesses ônibus, sabe Deus como chegaram a essa informação, estariam os eleitores de Lula, embora o próprio ministro Alexandre de Moraes, que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral naquela época, disse que ninguém deixou de votar em parte alguma do Brasil. Silvinei passou um ano na cadeia, ou seja, seguindo, também hoje, são 6 meses, meio ano que Felipe Martins, ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, está preso por uma viagem que ele provou que não fez, Fabi. Pois é, primeiro, só vou comentar, não se apegue nessa poltrona, tá, o Carlo Caut, não se apegue. Jamais. Essa poltrona aí tem dono, vocês pertencem à namoradeira. Dito isso, vamos lá. Esse assunto que bate, quica aqui na minha área, é sempre na minha área, mas eu não sei se dá para dizer que é 100% jurídico, né? Eu acompanhei a entrevista do Dr. Sebastião Coelho no Estúdio Oeste. Ele disse muitas verdades. Eu sei que o mundo jurídico está dizendo isso, o que ele veio falar, porque é simplesmente a verdade. A não ser o pessoal aí que tem interesses escusos, jamais vão admitir publicamente, mas nunca se viu tamanhos, né, no plural, absurdos. A gente vive de absurdo em absurdo. O caso do Vasquez é bem grave, continua sendo bem grave, porque não existe a denúncia. A gente não sabe direito, Silvio. A gente especula, né? A gente especula, inclusive, como mídia, o que está acontecendo neste processo, mas não tem muita coerência com a realidade dos fatos. Fica complicado. E a gente vê esse homem jovem, né, que mostrou lá na CPI que tinha um currículo impecável, jamais teve um passado que envergonhasse a sociedade brasileira, para determiná-lo, então, que seria um perigo à sociedade ficar um ano preso em um tipo de prisão que não é reconhecida no Brasil. A gente precisa lembrar que prisão no Brasil é só depois do trânsito em julgado e tem, né, as preventivas, as prisões cautelares, mas não por esse prazo e não sem denúncia. E tudo que a gente está observando nesses casos é esse aglutinado de coisas ilícitas, antijurídicas, e que, como disse o doutor Sebastião, denota bastante abuso de autoridade. Então, eu estava, inclusive, acompanhando os advogados que estavam publicando lá no Instagram o resgate dele, eu também considero assim, né? Eu não sei, acabei não vendo o desdobramento, não sei como que ele está fisicamente, mas ninguém que passa numa prisão, ainda mais injustamente, sai bem, né? Eu acho que a indignação, ela acaba ainda mais com a pessoa. A gente tem outras situações, a gente sempre tem que falar, né, Felipe Martins aqui, que o Dr. Sebastião Coelho é o advogado dele, ao menos isso a gente tem a tranquilidade que é um bom advogado cuidando, então não é uma questão técnica, é uma questão política, e não se abre portas, a gente fica escandalizado. Temos igualmente aí o caso do Daniel Silveira, que também é um escândalo, e Dr. Paulo Faria cuidando do caso e dizendo que vai peticionar todos os dias, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, nem todo advogado é muito bem recebido lá no Supremo, e Dr. Sebastião também explicou essa parte muito bem, né? Que parece que não quer receber para uma audiência, o que é normal, né? Corriqueiro no mundo jurídico entre advogados e juízes, que não tem realmente não fica abaixo, né? Não existe isso. E agora a nossa capa aí, parabéns, Caut, está perdoado, né, bastante perdoado, porque é uma matéria muito difícil de falar, eu acho. A Revista Oeste, mais uma vez, é uma revista muito corajosa, de verdade. É um orgulho fazer parte aqui do Grupo da Oeste, que está trazendo à tona esses fatos que estão narrando a história do Brasil ao vivo sem medo algum. E a capa, além de tudo, tem essa belíssima arte, né, que é assim realmente que a gente se sente, que o Brasil está aprisionado. A gente tinha a sensação antes de liberdade há pouco tempo atrás, tá, gente? Isso foi tirado de nós simplesmente aí porque algumas instituições e seus membros, né, estão lá sem ele nem beira. Então nós nos sentimos assim.
Em relação aos brasileiros que estão aí na Argentina passando essas dificuldades, a gente só fica pensando que às vezes traficante, né, gente que está no crime organizado para valer, que faz mal à sociedade, que realmente só a prisão poderia sanar o problema, esse pessoal, né, só está pegos alguns ali, acho que para dar exemplo, mas esse é o grande problema do Brasil. Nós temos uma grandíssima impunidade, os casos são super demorados para serem julgados, e a gente sabe também que, falando na esfera criminal em si, né, que nem seria uma atribuição direta do Supremo, mas ele pegou para si também, a gente sabe que a maioria dos casos não são solucionados, e muitas famílias atualmente hoje no Brasil sofrem, né, justamente por conta da injustiça, da impunidade. Então, a gente sente uma derrota, por isso que essas capas, o jornalismo de verdade, traz um pouco de esperança, porque alguém precisa dizer, alguém precisa documentar, alguém precisa tratar isso com seriedade. Então, mais uma vez hoje, pessoal, diante da coragem que eu sei que precisa, diante disso, não esqueça, se você puder dar uma força, se você ainda não é assinante, faça isso. Tem o Dia dos Pais aí chegando, é um belo presente para o seu pai ou para alguém da sua família, isso é um presente de verdade. Está aí o QR Code, eu insisto nisso, porque eu sei que não é fácil fazer esse trabalho e sustentar esse trabalho, bancar esse trabalho todo dia com a imprensa perseguindo, com a imprensa rondando, né? A imprensa militante, é óbvio que ela tem bastante inveja e tem motivos para isso, né? Porque hoje em dia falar a verdade realmente causa inveja. Então, Caute, parabéns, está perdoado, espero que você não se apegue e vamos passar para as outras pautas do nosso programa, porque a gente apresenta a revista aqui e tem muita coisa para ser dita. Flávio, então passo para você com esse combo, né? Tem a reportagem de capa, mas os casos desta semana. O Felipe Martins, 6 meses preso já por uma viagem que não fez, que provou que não fez. O Daniel Silveira continua preso, mesmo tendo recebido no passado a graça, o indulto, né, a graça presidencial, algo que é inédito. A graça presidencial foi rasgada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Né? Na verdade, pelo Supremo Tribunal Federal, para ser preciso. E também o Silvinei Vasquez, solto agora, mas que passou 1 ano preso. É difícil, né? É difícil. O que nós podemos dizer a respeito disso que já não tenha sido dito antes? Eu quero pegar uma coisa que a Fabi falou aí, ou seja, existem, por exemplo, crimes de sangue, assassinatos, estupros, latrocínios, sequestros. Estas pessoas não terão punições devidas pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, a gente sabe que uma pessoa que cometa um crime horrendo como esse, tire alguém de uma família violentamente, a troco de nada, mortes com tortura, mortes horrendas que acontecem por aí, essas pessoas não terão uma punição verdadeira pelo Código Penal. Por outro lado, se você discordar, por exemplo, de uma autoridade, e uma autoridade, primordialmente, é sempre bom frisar isso, uma autoridade que não está cumprindo de fato o que deveria fazer, ou seja, restringir seu poder em determinada área e fazer o que deveria ser feito em outra área. Ela não faz nenhuma dessas duas coisas. Se você critica uma dessas autoridades, às vezes de uma maneira simples, por exemplo, com um batonzinho, aí, meu amigo, você terá 20 anos de cadeia, você será tratado como uma organização armada e criminosa, você fará parte de uma quadrilha, você tentará abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. O que é importante para nós entendermos aqui foi um conceito que eu tentei introduzir aqui no Brasil, né, um conceito americano de anarcotirania. Tenho falado bastante sobre isso, tenho tentado colocar isso em discussão. Ou seja, existe uma anarquia na rua. Você não pode sair com o celular na rua, você corre o risco de tomar um tiro na cara em troca de um celular. Em compensação, se você discorda de uma autoridade, aí é tirania. Ou seja, aí o poder do Estado é total, Minority Report, ou seja, você pode ser preso por uma viagem que você não fez, mesmo que você prove, você continua preso, e essa viagem não é crime em lugar
lugar nenhum. E você sempre vai estar sendo constantemente investigado, e nunca se chega a crime nenhum. Nunca se chega a um crime verdadeiro, pelo menos, né? Sempre essa coisa de você pegar um bloco de pessoas que pensam politicamente de uma maneira discordante de um juiz e dizer são extremistas de direita, são golpistas. O que fizeram? Não importa, são extremistas de direita. Você não está vendo lá Plim Plim News dizendo o dia inteiro que são golpistas? Você não está vendo lá aquela outra lá da siglazinha dizendo o dia inteiro são extremistas? Portanto, são pessoas que merecem já ir pro cadafalso. É exatamente isso que está acontecendo com o Brasil. Eu queria só pontuar uma coisa, aproveitando essa capa do Carlo Cauti, né? Capa muito bonita da Dani, muito forte, na verdade, né? Essa capa com o arame farpado, porque o arame farpado foi sempre marcado como algo, né, do qual você não consegue fugir. Eu tô vendo que logo, logo isso vai se tornar realidade. Já tô vendo, né, movimentos, conversei com pessoas ali da fronteira, que dizem que o aperto ali da Polícia Federal tá ficando mais tenso mesmo para você sair do Brasil. Ou seja, nós estamos virando uma mini Coreia do Norte tropical já. Estamos começando a colocar os tijolinhos ali. Mas o que é importante? Existe algo ocorrendo na Venezuela neste momento que está sendo tratado pelo mundo inteiro como uma ditadura. Uma eleição fraudulenta. Ele não consegue provar com atas que ele de fato foi eleito. Lá a urna eletrônica imprime, né? O contrário daqui. Olha, ele tá perseguindo a oposição. Ora, ele colocou 1.200 presos. Até um número foi cabalisticamente colocado igualzinho, né? O que a Venezuela difere do Brasil? Muitas pessoas perguntam, né? Será que o Brasil tem risco de virar uma Venezuela? Só se refere à pobreza nesse sentido, porque o aparato estatal é idêntico. Ou seja, o que nossos deputados deveriam fazer, além de pegar uma capa como essa do Carlo Cauti, ler, divulgar, sabe, explicar, olha, vamos fazer novos documentos a partir desses documentos jornalísticos. Eu tenho comentado sempre, né, como as capas da Oeste são históricas, para você lembrar para daqui a 10, 20, 30 anos. É o seguinte, é você mostrar para o resto do mundo, neste momento, que o Brasil também precisa do mesmo reconhecimento internacional. Ou seja, o que está acontecendo na Venezuela, me diga qual que é a diferença do que está acontecendo com o Brasil. Eu não saberia explicar, isso não é só pelo que eu penso, tá? Simplesmente não há mais diferença entre esses dois países.